case you don't speak Portuguese, you can activate the subtitles. It's available in English, in Spanish, and other languages. Olá pessoal, sejam bem-vindos no Festival Internacional de Folclore do Brasil. A Abrasof está muito contente, muito feliz por ter vocês participando pela primeira vez no nosso Festival Internacional de Folclore do Brasil. Estes próximos dias serão cheios de muita música, muita dança e muita alegria. Sejam bem-vindos, um bom festival a todos! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tentas estrelado, e digam verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Olá pessoal, estamos aqui mais um ano com o Festival Internacional de Folclore do Brasil, edição virtual 2022. Eu sou Camila Leal Rosa, presidente da Abrasofa, e é um grande prazer ter vocês aqui conosco. O nosso festival vai acontecer por 2 dias, hoje e amanhã. São grupos folclóricos apresentando danças de seus países. Além disso, nós vamos contar para vocês curiosidades, umas coisas bem legais de cada país. Vamos ver quais são os grupos de hoje.
ainda não conhece a Abrazofa ou é a primeira vez que está conosco num evento, a Abrazofa significa Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares. É uma ONG brasileira que tem status consultivo especial perante ao ECOSOC ONU, que é a Comissão de Serviços Econômicos das Nações Unidas. Nós temos 35 anos de atividades, desenvolvendo projetos de várias frentes: folclore e cultura, desenvolvimento humano, desenvolvimento da infância e juventude, a sustentabilidade, que é tão importante para o nosso planeta. Estabelecemos também um fórum de grupos folclóricos que acontece regularmente durante o ano, e também a Rede Internacional de Comunicação, onde várias entidades públicas e privadas, universidades, se juntam para propagar os projetos que nós fazemos e apoiar para o desenvolvimento da nossa humanidade. Vamos começar o nosso festival com o maior estado brasileiro, o Amazonas, uma terra linda, de muito verde, de natureza exuberante, de muitas cores e de muitos sabores. Esse estado tem tantas frutas diferentes, frutas que até mesmo nós brasileiros às vezes não conhecemos. O açaí e cupuaçu, ok, mas existem tantas outras, o buriti, o babaçu, o bacuri, birabá e assim vai. É em Parintins que acontece um festival maravilhoso dos bois, do boi caprichoso e do boi garantido. Tudo acontece com a cidade sendo dividida pelas cores azul e vermelho. Um símbolo do Amazonas, da Amazônia, na verdade, é a Vitória régia, uma planta que pode chegar até 2,5 metros de diâmetro e pode suportar até 40 quilos se distribuído bem direitinho em sua superfície. O maior peixe da Amazonas é o peixe-boi. Ele pode chegar a 0,5 tonelada e até 3 metros de comprimento. Temos muito que aprender sobre o nosso país e sobre o mundo. Vamos agora para as danças do Amazonas. Segura grupo Ajuri! Eu fui de Alter do Chão até o Rio de Janeiro. Fui fazer maraca e também o meu milheiro. Eu fui de Alter do Chão até o Rio de Janeiro. Fui fazer maraca e também o meu milheiro. Fui fazer milheiro, fui fazer milheiro. Tão dizendo pra mim que com meu milheiro não ganho dinheiro. Não quero dinheiro, não quero dinheiro. Quero carimbó tocando no mundo inteiro. Eu fui de Marapani até o Rio de Janeiro. Fui fazer maraca e também o meu milheiro. Eu fui de Marapani até o Rio de Janeiro. Fui fazer maraca e também o meu milheiro. Fui fazer milheiro, fui fazer milheiro. Tão dizendo pra mim que com meu milheiro não ganho dinheiro. Não quero dinheiro, não quero dinheiro. Quero carimbó tocando no mundo inteiro. Fui fazer milheiro, fui fazer milheiro. Tão dizendo pra mim que com meu milheiro não ganho dinheiro. Não quero dinheiro, não quero dinheiro. Quero carimbó tocando no mundo inteiro. Saracura, perambula, lá pras bandas dos currais. Saracura, traz a cura pra acalmar esse animal. Saracura, perambula,
lá pras bandas dos currais. Saracura canta alto pra chamar os ancestrais. Balança a saia menina, balança a saia menina, balança a saia que esse povo veio ver. Dança no tempo menino, dança no tempo menino, dança no tempo que essa dança é pra valer. Balança a saia menina, balança a saia menina, balança a saia que esse povo veio ver. Dança no tempo menino, dança no tempo menino, dança no tempo que essa dança é pra valer. Dirascundar um dirascunderundá, dirascundar ia ia. Dirascundar dirascunderundá, dirascundar ia ia. Saracura perambula lá pras bandas dos currais. Saracura traz a cura pra acalmar esse animal. Saracura perambula lá pras bandas dos currais. Saracura canta alto pra chamar os ancestrais. Vamos agora diretamente para a Polônia, no leste europeu. O que eu encontrei de mais curioso para contar para vocês sobre a colônia é algo que também me deixou intrigada. Lá existe uma floresta chamada Floresta Retorcida, fica na região de Pomerânia. É um bosque com cerca de 400 pinheiros que foram plantados por volta de 1930 e, curiosamente, todas as árvores nasceram com uma inclinação de 90 graus e ainda não há uma explicação do porquê isso deve ter acontecido. Um prato típico bem curioso que eu conheci é esse daqui. É uma sopa fria, rosa, feita de beterraba e tem um ovo cozido bem no meio para decorar. Para expulsar o inverno e fazer a natureza ressurgir, no primeiro dia da primavera, os poloneses fazem uma bonequinha de palha chamada Marzana. Depois eles queimam e jogam ela na água. É referente à mitologia das deusas eslavas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Polônia.
está gostando do festival? Está gostando das curiosidades que nós pesquisamos com muito carinho para vocês? Se vocês querem saber um pouco mais sobre alguns países, vocês podem visitar o nosso canal do YouTube. Lá nós temos um grupo de vídeos do projeto Sabor de Cultura. São entrevistas que fizemos com personalidades de cada país, falando um pouco mais sobre os costumes, sobre os projetos e o que está rolando por lá. Vamos agora voltar para o nosso continente. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Paraguai. Esse país se tornou independente da Espanha em 1811 e é a única bandeira do mundo que tem dois lados diferentes. O prato típico de lá, curioso, se chama sopa paraguaia, mas não é uma sopa. É um preparado que parece um pãozinho ou uma torta. A dança típica mais popular é a dança do cântaro. As mulheres dançam com jarros na cabeça. Eu acho bem difícil equilibrar. Mas, vamos ver como é que é? Com vocês, Paraguai! Continuando a nossa viagem, vamos para a Tailândia, na Ásia. Você sabia que os lindos gatinhos siameses são de lá? E eles têm um lugar especial na casa do rei. Aliás, o Dia das Mães é comemorado no dia do aniversário da rainha e o Dia dos Pais comemorado no dia do aniversário do rei.
Os anos lá na Tailândia são contados de forma diferente, conforme a era budista, que começou 543 anos antes da era cristã. Eu gostaria de comemorar o Ano Novo na Tailândia. Deve ser bem curioso estar andando pelas ruas e levar um balde de água. O nome dessa festividade é Songkran, chamada a Festa das Águas. Com vocês, Tailândia! Vamos agora diretamente para a África, para Gana. Apesar de ser um dos menores países da África, é um país cheio de energia. Para mim, parece que tudo soa tambor. Você já ouviu falar do meme dos carregadores de caixão? Pois é uma cultura, é a tradição deste país. É algo sério. Eles tratam a morte ou a passagem como algo leve. E a família, então, tem a opção de contratar os carregadores de caixão, que vão fazer deste caminho algo bem divertido. Você pode escolher que eles façam uma dança simples, uma coreografia ou até uma encenação com coisas que o falecido gostava bastante. As roupas, as cores, o tecido é sempre muito vibrante, muito colorido. Esse tecido se chama kente. Um dos principais pratos da culinária é o kiolelê. É banana da terra, cozida com gengibre e pimenta. Eu queria provar. Aliás, Gana é o segundo maior produtor de cacau do mundo. Você sabia? Vamos lá, vamos para o batuque de Gana.
Abrasofa tem um compromisso sério com o meio ambiente e com a sustentabilidade. E por isso que ao longo dos anos dos festivais presenciais, nós sempre tivemos uma cerimônia especial dentro do festival, que era o plantio de uma árvore. Os grupos traziam um pouquinho de terra, cada um de seu país, para fazer um plantio único em comemoração ao festival. Vindo a pandemia e com o começo do festival virtual, nós resolvemos criar um desafio mundial. Esse desafio começou a envolver vários países, cada um fazendo um plantio no seu país. Amanhã nós vamos mostrar para você todos os plantios que nós já motivamos durante esses 3 anos de festival virtual. Não perca! Muito especial! Vamos agora voltar para a Europa. Vamos conhecer um pouco mais sobre a Espanha. Um país que tem 49 patrimônios históricos pela Unesco. Você sabia que lá quem entrega os presentes para as crianças no Natal são os 3 Reis Magos? É a terra da tourada e da guerra de tomates. Milhares de pessoas vão à Espanha todos os anos para fazer a rota de peregrinação de Santiago de Compostela. Tem que ter disposição para andar, é um caminho bem longo. Agora o que eu achei mais legal. Lá, quem é responsável por pegar os dentinhos das crianças não é a fada dos dentes, é o Ratoncito Pérez. Vamos lá? Vamos ver Espanha! Continuando a nossa viagem pelo mundo, vamos para o Chile, o país mais comprido do mundo. Se você gosta de vinhos, é bom procurar um vinho chileno, eles são os melhores. Você sabia que no deserto do Atacama estão os maiores e mais modernos telescópios terrestres do mundo?
Se você gosta de observar as estrelas, agende uma viagem para o Chile. Lá também está o arranha-céu mais alto da América Latina. A Ilha de Páscoa também é do Chile e é muito interessante. Vamos conhecer a dança tradicional. Com vocês, Chile! Motu iti, motu nui, motu kao kao. Motu iti, motu nui, motu kao kao. Toru, ha, kariti te ube, o te kukuru taua, a urea motu nui. Kakai tokoro pera, e toru angera. Motu iti, motu nui, motu kao kao. Motu iti, motu nui, motu kao kao. Motu iti, motu nui, motu kao kao. Agora vamos conhecer um pouquinho mais da Malásia, um país sensacional do continente asiático. A capital da Malásia é Kuala Lumpur e lá estão as Torres Petronas. Entre 1998 e 2004, elas foram consideradas as mais altas do mundo. Lá na Malásia, o Ano Novo pode ser comemorado em 3 datas diferentes. Em 1º de janeiro, como nós comemoramos aqui no Brasil, e também em outros 2 períodos correspondentes ao Ano Novo Islâmico e ao Ano Novo Chinês. O prato típico de lá se chama nasi lemak. É um preparado de arroz com leite de coco e folhas de pandan. O Monte Kinabalu é a 3ª montanha mais alta do Sudeste Asiático. Agora, o que me chamou mais atenção é sobre uma fruta bem curiosa, que se chama durião. Para nós, ela parece uma jaca bem espinhosa, mas ela é considerada a fruta mais fedida do mundo. Você teria coragem de provar? Eu não. Mas vamos lá, vamos ver os encantos e a dança da Malásia. Say
passamos por vários países, viajamos por vários continentes. Espero que vocês estejam gostando. Tudo foi feito com muito carinho pelos amarelinhos. Amarelinhos são os voluntários que colaboram com a Abrazofa. Nós recebemos esse nome por conta da nossa cor de identificação. Hoje eu estou com a camiseta da Abrazofa amarela, mas quando nós realizamos eventos ou projetos presenciais, nós usamos um colete amarelo de identificação, por isso esse nome carinhoso. Vamos agora para o México. Tenho certeza que quando falamos México, você logo pensa em tequila e em sombreros. Mas você sabia que foi lá que nasceu a pipoca? E antes dela ser uma comida, ela era usada para adorno de cabelo? Aliás, o milho e a pimenta são muito presentes na culinária mexicana. Você se recorda das caveiras mexicanas? O nome da caveira principal é Catrina. Ela é a personagem principal de uma das maiores celebrações que acontecem no país, o Dia dos Mortos. Aliás, se você quiser saber bastante informação sobre esse assunto, você pode ir ao nosso canal do YouTube e assistir uma entrevista que fizemos com o professor Pepe Vidales, falando tudo sobre o Dia dos Mortos e sobre outros costumes e tradições do México. Com vocês, México! Estamos concluindo o nosso primeiro dia do Festival Internacional de Folclore do Brasil, edição virtual 2022. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado curiosos para saber um pouco mais sobre outros países. Amanhã tem mais. Confira quais serão os grupos.
Um agradecimento especial a todos os grupos, a todos os diretores, a todos aqueles que colaboraram mais uma vez para a execução deste festival tão especial para nós. Um momento em que nós estamos longe dos nossos amigos, mas que nos conectamos por meio da cultura, da arte e desse evento que foi preparado com tanto carinho para você. Um beijo, até amanhã nesse mesmo horário.